Olá, essa é a nova temporada do programa do Anuário 2025-2026. Nessa série de programas, vamos conversar com pessoas que fazem parte do Ceará de hoje, o Ceará que está no Anuário. O programa do Anuário já está no ar. Na história recente do Ceará, nenhum outro secretário ocupou essa pasta 3 vezes em 3 governos diferentes, Camilo, Isolda e agora Eumano. Eu estou falando da Casa Civil e do ocupante desse posto chamado Chagas Vieira, jornalista por formação, com a carreira no jornalismo do Ceará, também na Bahia, e que assume esse posto de coordenador do governo Eumano, um papel estratégico nesse momento do governo, um momento de penúltimo ano de gestão, da metade para o fim, o momento em que as obras são entregues e que as cobranças também aumentam. Portanto, para conversar conosco, Chagas Vieira. Bem-vindo, Chagas. Muito obrigado a você, Jocélio, obrigado ao seu público que nos acompanha. Estamos aqui para uma conversa franca e transparente. Muito bem. Chagas, como o programa é gravado, a gente vai falar aqui não da factualidade que vai acontecer amanhã, mas de questões que envolvem esse momento do governo Eumano. Um governo que foi eleito numa tríade, Lula, né, com a força do senador Camilo, também eleito para o Senado, e Eumano aqui no Estado. Em que medida o governo Eumano tem uma identidade? Que identidade é essa que seja própria para além dos outros 2 nomes, Camilo e Lula, na sua visão? Bem, Jocélio, eu acho que cada vez mais o governador Eumano tem demonstrado toda a sua capacidade de gestão e de realização. Esses últimos 2 anos e 6 meses têm sido de avanços em várias áreas, em praticamente todas as áreas do governo, sobretudo nas mais importantes, o que faz com que aquilo que era colocado anteriormente, o Ceará 3 vezes mais forte, com Lula, Camilo e Eumano, ele primeiro se configura na realização desse projeto, o que não impede do Eumano também ter a sua forma e os seus projetos próprios para tocar. Para ter uma ideia, a gente fala muito que o Ceará é a terra da educação, e de fato é a terra da educação pelos resultados que tem obtido de um projeto que começou lá em 2007 com o então governador Cid Gomes, que avançou durante toda a gestão do Cid, 8 anos, depois mais 8 anos, 7 anos e 4 meses com Camilo, depois mais 9 meses com Isolda. Mas para a gente ter uma ideia, durante todo esse período, nós tivemos menos da metade das nossas escolas em tempo integral, o que é muita coisa. O Ceará é um dos estados que tem o maior número de escolas em tempo integral. Mas o governador Eumano, em 4 anos, ele está fazendo praticamente mais do que fizeram os 3 últimos governadores na questão da universalização do tempo integral. Neste momento são 136 escolas que estão em construção para que a gente possa alcançar a marca de mais de 700 escolas em tempo integral, com mais de 400 mil alunos estudando de manhã e de tarde com 3 refeições por dia. A ideia de fazer, ela é simpática, é importante, mas vem a preocupação com manter. Quando se fala em saúde, você fala, fazer o hospital é mais fácil do que manter o hospital. E se tratando de escola, antes de falar de saúde, qual é o planejamento que o Estado tem para que a gente possa manter essas escolas, visto que é muito mais caro ter uma escola em tempo integral? Sim, isso é tudo feito um planejamento, não é? Além da questão do chamado de professores que passaram no último concurso, todos foram chamados. Temos também os professores temporários. Temos recursos, além dos recursos próprios do Estado, temos recursos do Fundeb que ajudam, que contribuem para que esse trabalho seja feito. Temos o apoio do governo federal, temos hoje um ministro da Educação que está lá com um olhar muito atento para todo o Brasil, obviamente, mas muito atento, com um olhar especial aqui para o estado do Ceará. E então nada disso é feito sem o devido planejamento. É óbvio que você ter uma escola de tempo integral, ela requer mais recursos, requer que o Estado ele coloque um valor maior, né, nessa área, mas tudo isso é feito com planejamento de forma com que a gente não tenha nenhum prejuízo nesse sentido. Então, assim, o funcionamento dessas escolas já tem todo um planejamento nesse sentido. Chagas, como é que é conciliar uma questão técnica, que é definir onde vai ter a escola em tempo integral, para usar esse exemplo, Sim. com a demanda política do prefeito que vai bater na porta do Palácio querendo a escola no município dele? Como é que você faz essa mediação entre o que é importante dentro de uma estratégia e o que é a urgência da política?
Ô Jocélio, existem áreas em que, obviamente, que a política ela permeia tudo. Eu falo isso da boa política, né? Tudo que a gente faz, obviamente, gira em torno da política, não da política eleitoral nem partidária, mas das negociações, das conversas, das discussões. Agora, se tem áreas em que o critério, todas as áreas a gente procura agir, obviamente, com critério técnico, mas se tem áreas em que praticamente essa questão política ela fica completamente à margem, é nessa questão da educação, da saúde e da segurança pública. Tanto que antigamente esses professores, esses diretores, aliás, eles tinham indicação política, indicação de A, B e C, e agora tudo é feito com critério, tudo é feito de forma técnica, para que esses professores, esses diretores que assumem essas posições, isso não possa ter uma interferência política. E da mesma forma isso acontece. Aliás, para o próprio governador, é importante que você tenha esses critérios para que ele não sofra essa pressão política. Não é? Tira um peso dessa pressão. Óbvio, né? Porque todo mundo quer para o seu município, mas aí você tem todo um estudo que é feito, a necessidade, o número de jovens e crianças que estão naquele perfil que necessitam, aqueles onde falta a escola. Então, assim, tudo isso é levado, conduzido de uma forma criteriosa, de uma forma técnica, pelos profissionais da Secretaria de Educação, obviamente sempre com a parceria com todos os municípios, conversando com os prefeitos, conversando com os deputados, mas não abrindo mão de critérios técnicos para que isso seja feito e tenha os resultados mais exitosos. No papel de chefe da Casa Civil, né, a gente lê pelas atribuições que é um papel de coordenação das demais secretarias, né? Isso envolve ter uma pressão também dentro do governo, porque vai ter secretário insatisfeito, eventualmente, querendo mais atenção, e são 33 secretarias, é muita secretaria no governo. Como é que você tem tocado essa relação com os próprios secretários, como é que é a relação dentro do governo? Aliás, o Jocélio, um dos motivos da minha volta para o governo, ou pelo menos a ansiedade que existia por parte do próprio governador no sentido de fazer essa mudança, que não é uma mudança comum, você na metade do governo trocar o chefe da Casa Civil, isso as pessoas têm características diferentes, eu não estou dizendo nem que sou melhor, que sou pior que ninguém, mas uma das minhas características é muito realmente estar aberto ao diálogo de forma permanente e estar em sintonia permanente com todos que fazem o governo. Eu costumo dizer que não adianta eu pensar em fazer uma comunicação para fora se eu não tiver uma comunicação para dentro. Então, tudo começa internamente. Eu converso com os colegas secretários todos os dias, eu até conversava ontem e mais de uma vez por dia. Com quantos por dia dá para conversar em Chagas? O Jocélio, eu te digo hoje. Você liga para eles, é isso? Ligo, eles me ligam, entendeu? Eu acho que eu ligo mais que é porque eu sou muito impaciente e para tentar ver as coisas acontecendo, fico também nesse papel de cobrança, né? Sou muito cobrado pelo governador e também repasso as cobranças para os secretários, bem como também das coisas que eu observo. Só no dia de hoje, nós estamos gravando esse programa no início da tarde, eu já conversei aqui com o secretário Mauro, do Sistema Penitenciário, com a secretária Tânia 3 vezes. Da Saúde. Conversei com o secretário Eduardo Bismarck, do Turismo, conversei com a Helena Estrela, da Educação. Fora o pessoal que fica ali na articulação política com o Nelson, com o Gabriel Rochinha, que é da chefia de gabinete. Tive ainda com o secretário da Fazenda, o Fabrício, e com o secretário do Planejamento, o Rafael, o nosso Rafael Moraes, e com o secretário da Controladoria, que é o Aloysio Carvalho. Só hoje já tive uma conversa com todos eles. Já. O Rafael trabalha com o Cialdini, no caso? Não, o Cialdini, secretário do Planejamento, o Rafael, controlador-geral do Estado. Ah, tá. Sim, na verdade, o Rafael, procurador-geral do Estado. O controlador, o Aloysio Carvalho. Tá, que eu estava aqui querendo confirmar. Isso. Bom, enfim, o fato essa coordenação, ela envolve um trabalho de gestão, um trabalho de política, né? E eu imagino que isso seja também uma frequência, o seu diálogo com a Assembleia, com a liderança do governo na Assembleia, o deputado Guilherme. Então, como é que é essa relação da Casa Civil com a Assembleia, sabendo que a Assembleia também é um canal dos municípios com o governo, o prefeito vai com o deputado ao Palácio, tem um papel importante nessa interlocução. Como é que é o diálogo com a Assembleia? É o melhor possível, né? Assim, como eu te disse, assim, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de dialogar. Que não é porque tem maioria que tudo é tranquilo. Claro que não. Não basta. Não, claro que não. A gente tem que compreender que apesar dos avanços que tivemos nos últimos 2 anos e meio, nós temos muitos desafios.
temos várias áreas e ações que precisam ser melhoradas, por isso tem um papel importante da oposição, quando ela é feita de forma séria, responsável e propositiva, e a gente está aberto a ouvir, mas eu converso com deputados de forma também permanente, assim como com prefeitos. Nós temos a articulação política feita pelo secretário Nelson Martins, mas pela própria característica da Casa Civil e por ter também, o que a gente brinca, às vezes, assim, o poder lá da caneta, em relação aos outros secretários, não é? Pelo papel importante de gerenciar as outras secretarias, a gente mantém um contato permanente com todos os deputados, inclusive com deputados da oposição. Eu tenho deputados aí da oposição que me ligam e demandam determinadas questões, e eu ligo para o secretário, faço o meio campo. Na verdade, Jocélio, a Casa Civil ela acaba sendo, eu costumo dizer que ela liga pontos. Eu fico o tempo todo ligando pontos, porque há determinadas situações em que há uma intersetorialidade. Não é só de uma secretaria, você precisa envolver as outras secretarias. Então, por mais de uma vez por dia, eu converso com o secretário e fico colocando os outros secretários em linha, isso de forma permanente. Hoje mesmo eu estava numa reunião também com o superintendente do Detran, com o Catanho, e no momento que eu estava com o Catanho, eu liguei para o Fabrício, nosso secretário da Fazenda, e liguei para o Rafael para a gente fazer uma conferência entre os três, porque é outra característica que eu tenho, assim, eu não sou muito de só conversar. Conversa, anota assim, vamos ver, vamos fazer um grupo de trabalho, porque eu costumo dizer que às vezes você não quer resolver as coisas, é só fazer grupo de trabalho. Na medida em que eu vou conversando, até porque isso é uma determinação do governador Elmano, eu vou conversando, eu vou tentando resolver. Então, na hora que eu estou numa conversa, como por exemplo, eu estava com o Catan e diz, olha, nós estamos com esse programa aqui, mas a gente está numa dúvida, porque o meu jurídico está dizendo, não, peraí, o teu jurídico está dizendo, não andou porque o teu jurídico está dizendo isso, peraí que eu vou colocar aqui o nosso secretário da PGE em linha, para ele me dizer se tem isso mesmo. Ele entra na linha, na hora que a gente está conversando, não, mas tem também uma questão tributária que a gente tem que ver, porque o meu pessoal aqui do financeiro, não, peraí, vamos colocar aqui o nosso secretário da Fazenda, ver se é. Então, assim, não é porque desse jeito é que as coisas andam, entendeu, o Jocélio? As coisas, há uma, parece que é muito característico, muitas vezes, do setor público, em que se departamentaliza demais, cada um fica na sua, cuida da sua, vem para... E assim, isso não funciona, se não houver essa coesão de forças, essa sintonia e esse permanente diálogo entre todos aqueles que fazem o governo, as coisas não funcionam como deveriam. A propósito disso, você como jornalista, com a carreira de jornalista, imagino que a comunicação, por afinidade natural, esteja mais próxima de você. É papel da Casa Civil cuidar disso. Pela formação, mais ainda. Como é que é a comunicação no governo hoje sob a sua gestão? A gente percebeu que teve uma mudança na linha de comunicação, ela ficou mais proativa talvez, ficou mais ativa, a palavra é essa. Como é que você mexeu na comunicação? O que é que você vislumbra daqui para frente? Eu costumo dizer que, assim, como eu venho da comunicação, embora dos últimos 15 anos, mais ou menos, eu fiquei mais numa área de gestão na comunicação, porque eu fui executivo de sistema de comunicação aqui no Ceará, executivo de sistema de comunicação na Bahia, então eu não cuidava só da comunicação mais diretamente como a gente conhece, mas também com a parte comercial, parte de marketing, enfim, financeiro, RH e tudo. Mas eu costumo dizer, Jocélio, que com todos os desafios que a gente tem no governo, com todos os problemas que a gente vivencia, a comunicação dentro do governo, para mim, é uma terapia. Ah, é? É uma terapia onde eu mais relaxo. Porque é mais fácil. Eu acho que é porque eu lido lido muito tempo, então assim, e gosto muito. Não é que eu não gosto das outras coisas. Você lida com assessor de imprensa e com o pessoal da publicidade, no caso, né? Tudo adoro. Eu adoro participar disso, converso com o pessoal do marketing, converso com o pessoal da imprensa, converso com jornalistas, não tenho canal fechado com absolutamente ninguém, até porque eu compreendo que a comunicação ela permeia tudo. Não é uma área estanque, não é uma área que fica isolada, ela está o tempo todo fazendo parte do governo, de alguma forma, tanto internamente quanto externamente. Então, assim, por ser uma área que eu tenho uma facilidade maior, porque eu já lido com comunicação há muito tempo, desde os 15 anos de idade, já em rádio, em televisão, e, enfim, e nos últimos 10 anos mais diretamente com a comunicação pública,
é uma facilidade maior. Então, assim, eu passei esses 2 últimos anos fora do governo com um olhar diferente, porque eu olhei de fora, eu fiquei 8 anos passando por muitos desafios, que não é fácil, e às vezes você fica meio no piloto automático. Quando você sai, você enxerga determinadas coisas, eu procuro estar aprendendo todos os dias. Aprendi com erros e acertos que cometi nos 2 primeiros governos de governadores diferentes e perfis diferentes, que eu tento não repeti-los agora. E tento melhorar cada dia. E tento fazer isso juntando a gestão e a comunicação para que a gente tenha um resultado efetivo. Elas não podem ser dissociadas. Na sua militância como jornalista, você trabalhou na área da segurança pública, você apresentou o programa policial. E agora você está no governo que tem como grande desafio a segurança. Qual a leitura que o Chagas, que foi jornalista da área, o Chagas, que é chefe da Casa Civil, faz desse momento da segurança pública, que não é uma pauta só estadual, é uma pauta federal, Sim. Porém, cuja cobrança é sobre os governadores? Sim. Não está faltando o governo federal, Chagas, entrar com mais força? Eu acho que tem que entrar com mais força, tem que ter um protagonismo, tem que ter puxar realmente para si, não é por ser um governo aliado, não este governo, todos os outros governos, né? Acho que tem que realmente ter uma força maior. Começou agora isso também. O presidente Lula, ele tem demonstrado essa disposição, tanto que tem aí a PEC da Segurança Pública com o ministro Lewandowski, que ele já convocou governadores. Então, assim, noto no presidente Lula a disposição realmente para assumir esse papel de maior liderança. Quando eu fui da comunicação, porque realmente as pessoas não recordam muito. Assim, eu fiquei muito marcado pela área mais de natureza policial, programas populares, mas pouca gente sabe que eu fiz esporte, fiz programa de entrevista, mas o que marcou mesmo foi o período em que estive no programa policial, que acho até que me ajuda no trabalho do dia a dia, porque foi um período em que eu conversava muito com a população, Era com o as Barra comunidades. Pesada, da Exatamente, Jangadeiro. no Barra Pesada da Jangadeiro. E eu estava muito nas ruas e conversava muito, eu tinha quase que um feedback imediato dos acontecimentos, porque tinha um programa, eu ia para as ruas e as pessoas conversavam, olha, isso aqui me dói. É claro que a dinâmica das coisas vai mudando, mas tem coisas que não mudam. O sentimento das pessoas as pessoas continuam tendo o mesmo sentimento de valorização pela vida. Mas é uma área extremamente desafiadora, pela própria localização estratégica do Ceará, aquilo que é positivo do ponto de vista econômico, acaba sendo também uma situação que nos deixa mais vulnerável na condição de uma rota que muitas vezes é utilizada pelos traficantes. Que muitas vezes é marítima, o povo já mostrou isso. Exatamente, é marítimo e que muitas vezes isso diz respeito a uma fiscalização mais intensa da própria Marinha, das Forças Armadas, assim como entram armas e drogas pelas nossas fronteiras. E como hoje o Ceará, a localização dele estratégica na esquina do Atlântico, fica mais perto dos Estados Unidos, mais perto da Europa, mais perto da África, também se utilizam disso. Então, assim, o que eu te garanto, Jocélio, é que para o governo do Estado, e eu vivenciei isso no governo Camilo Santana, vivenciei no governo Isolda, e agora com o governador Elmano, essa é uma pauta prioridade absoluta. O governador Elmano, ele praticamente todos os dias ele lida com esse assunto, conversa com o secretário de Segurança, reforça as forças de segurança, reforça a área de inteligência, compreendendo que esse é um problema que não depende unicamente do governo do Estado. Isso tem que ser uma união de forças, uma união que envolva o governo federal, que imagino ser o coordenador, deva ser o coordenador de todas essas ações, e também os outros poderes. Você ter o poder judiciário e você ter o poder legislativo, que possam estar irmanados junto com os estados e com os municípios para se fortalecer. Quer dizer, o crime organizado, as facções, elas são o inimigo principal da sociedade, de quem quer viver em paz e viver de acordo com a lei. Então, ou se une todo mundo para enfrentar esse problema, ou as coisas ficam cada vez mais difíceis. Isso não nos dá, por ser uma questão federal, ou muitas das coisas uma questão federal, não nos dá o direito de uma acomodação. A gente tem trabalhado todos os dias. Neste momento mesmo, a gente tem 4 concursos que estão aí ocorrendo. Agora tivemos o concurso da Polícia Militar para 1.000 vagas, concurso para oficial investigador da Polícia Civil para 500 vagas, concurso para delegado com 100 vagas, concurso para o Corpo de Bombeiros com 450 vagas, além de mais de 3.500 profissionais de segurança que já foram contratados nos últimos 2 anos. A propósito agora de outra área, vou falar de... São 3 áreas, você citou já nessa conversa: saúde, educação e segurança. Sim. Educação não tem efeito imediato, é um investimento que começa lá atrás, você citou aqui, Sim. 2007, Cid Gomes, não é? Enfim.
Saúde também não é feito necessariamente imediato, porém mais rápido do que a educação, porque se você faz o hospital, a pessoa já é atendida logo. Saúde, como é que está hoje a política do governo para a saúde, do ponto de vista de presença no interior, porque é determinante que o interior resolva as demandas lá mesmo? Eu diria, Jocélio, que assim como a nossa educação houve uma evolução significativa no atendimento, nas políticas públicas para a educação do governo do Estado, a saúde é uma das áreas em que mais o Estado do Ceará avançou nos últimos anos na questão da descentralização, para levar a saúde com mais qualidade mais perto das pessoas. A gente entender, e quando eu era repórter, jornalista ainda sou, quando eu era repórter e eu chegava ali no IJF muitas vezes para fazer uma cobertura, e você já o fez também, você chegava ali no pátio do IJF, você tinha praticamente os 184 municípios representados por ambulâncias. Sim. Porque a maior política que tinha dos E fora do Ceará também, né? Porque o JF atende fora. Exatamente, atende fora também. Mas eu te digo do Ceará, Jocélio, porque por muito tempo a política de saúde pública no estado do Ceará, inclusive em municípios e no estado, era o prefeito comprar ambulância para trazer os pacientes para Fortaleza, porque nós não tínhamos um atendimento no interior. De lá para cá, desde o governo Cid, foi construído o Hospital Regional do Cariri, construído o Hospital Regional de Sobral, construído o Hospital Regional de Quixeramobim, já vindo aí Cid Camilo, o Hospital Regional do Vale do Jaguaribe, já com Camilo Elmano, ainda no interior do estado, está neste momento sendo construído o Hospital Regional de Crateús, que vai ser um reforço muito grande para a região dos Inhamuns, está finalizada a licitação do Hospital Regional do Iguatu e finalizando a licitação do Hospital Regional lá de Baturité. Além disso, nós estamos também reforçando o Hospital Regional, está se transformando o Hospital Regional lá em Itapipoca e ainda reforçando o Hospital de Santana do Acaraú. Além de tudo isso, a gente ainda fez há pouco tempo, inaugurado pelo presidente Lula, governador Elmano e ministro Camilo e prefeito Evandro, o Hospital Universitário, que é um hospital com 832 leitos. Se você pegar 3 hospitais regionais, Quixeramobim, Vale do Jaguaribe e o do Cariri, os 3 você coloca, cabem ali dentro do hospital universitário pela sua grandiosidade. E além disso, além de levar os hospitais, levando tratamentos que nunca tiveram no interior. Hoje você tem tratamento do câncer na região do Jaguaribe, na região do Sertão Central, em Quixeramobim, e começou agora na região de Crateús. Antigamente você só tinha esse atendimento aqui em Fortaleza, as pessoas tinham que se deslocar, mesmo com o sofrimento da doença, 300, 400, 500 quilômetros para receber um atendimento aqui em Fortaleza. Hoje está acontecendo no interior. Uma das grandes demandas dos hospitais, Chagas, é a traumatologia. Mas se você for ver, mais a miúde, acidente com moto. E o paciente não estava usando capacete, estava fora dos padrões, enfim. Não está faltando mais repressão do Estado e, sobretudo, das prefeituras, porque o trânsito é municipalizado, para que a gente gere menos demanda para o hospital? Hoje mesmo eu estava falando com o superintendente do Detran e com o governador Elmano. O governador convocou uma reunião para falar de alguns assuntos, e esse foi um dos assuntos, você está muito correto. Pra você ter uma ideia, quase 59% das internações por acidentes de trânsito é de moto. Tem um custo atuarial e tem um custo do hospital também. Pois é, e o custo de vidas, né? De vidas que se perdem todos os dias. E assim, quando eu fui olhar os números do Nordeste, José, do Brasil, o Nordeste é disparadamente o maior, onde tem a maior quantidade de acidentes com motos, pela característica que tem mesmo de se usar muita moto aqui no Ceará e muita moto no Nordeste. O que nós temos procurado fazer? Além dessas campanhas de conscientização, que são muitas que a gente vive fazendo, mas que é uma situação que realmente, muitas vezes, tem um alcance relativamente limitado, procura-se intensificar as fiscalizações, procura-se qualificar mais, agora mesmo com as carteiras, as CNH populares, quando o governo do estado, por ano, dá em torno de 25, 30 mil carteiras para as pessoas que não têm condições de pagar. No caso das motos, a gente dá a carteira e dá o capacete. Porque uma coisa que é muito comum no interior do estado, frequente, são as pessoas usarem moto sem usar o capacete. Então hoje a gente dá a carteira e dá o capacete. Agora, nessa conversa de hoje, Jocélio, já te adianto que o governador determinou um estudo para que a gente faça cursos, estamos vendo a forma de fazer cursos para motoqueiros, cursos, para que ele possa, porque quando você vai tirar a carteira, eu acho que a própria prova, ela praticamente você passa ali, faz um 8, ganhou a carteira de moto. Não, que tenha realmente um curso mais profundo para quem for ser motoqueiro, inclusive nas escolas. É o que a gente está tentando fazer. Seria para esse ano ainda?
É isso, está sendo desenhado neste ano. Chagas, quem opera num governo, se sai bem nessa função, é naturalmente cotado para ser um nome para disputar um cargo eletivo. E o seu nome já apareceu como potencial candidato ao Senado e potencial candidato a vice-governador, por exemplo, né? É do jogo da política. Como é que o senhor vê hoje a possibilidade de disputar um cargo eletivo nas próximas eleições? Jocélio, em primeiro lugar, sim, eu recebo essas manifestações, obviamente, com alegria, porque é o reconhecimento de um trabalho. Se eu não estivesse fazendo um trabalho que estivesse sendo reconhecido, não estariam comentando isso, mas eu estou muito tranquilo quanto a isso, sabe? Eu procuro ter meu foco hoje 100% na gestão. Eu acho que a melhor forma de você fazer política é trabalhar muito e dar resultado. O afunilamento dessas discussões, essas discussões se darão mais efetivamente no próximo ano, a partir aí de março, e as convenções vão acontecer daqui a exatamente um ano, praticamente, no mês de julho. Então, assim, até lá, eu procuro não ter ansiedade. Confesso a você que sempre que se falava desse assunto, eu já, não passa na minha cabeça, eu diria que eu não descarto hoje 100%, mas também não é uma coisa que, o que eu tenho muita vontade é de realizar. Se continuarei realizando isso no serviço público dessa forma, se será depois voltando para a iniciativa privada, ou se será de forma mais direta no cargo eletivo, aí eu estou deixando realmente as coisas, o tempo passar um pouco mais, amadurecer mais essa ideia e até lá trabalhar muito, foco no trabalho sem qualquer tipo de ansiedade. O parlamento ele é muito diferente do executivo, porque no executivo você executa, a caneta vai lá e executa. No parlamento é um pouco diferente. O senhor se sente mais atraído na hipótese de ser candidato a um cargo no executivo do que no legislativo? Eu gosto de trabalhar e dar resultado, não é? Minha mãe, mas antes quando a gente conversava, ia para ter uma profissão, aí minha mãe dizia assim, você vai ser o quê? Geralmente os pais dizem isso, né? Rapaz, vá para a área tal, vai ser engenheiro que tem um salário muito bom, que é muito bom, ou vai ser médico, ou vai ser, enfim. Ninguém manda ser jornalista. Ninguém manda ser jornalista, por isso que eu fui ser jornalista, eu acho. Então, assim, e eu sempre fiquei na minha cabeça, Jocélio, que independente da área que você for, quando você tem a disposição para trabalhar e tem capacidade, você vai ser o melhor naquilo que você fizer, ou vai ser um dos melhores e vai realizar. Então, ou executivo ou legislativo, caso eu vá realmente para alguma disputa eleitoral, eu tenho certeza que para onde eu for ou para onde eu fosse, eu iria ou irei com muita disposição para fazer o melhor. Não irei para ser mais um, com certeza. Conversando com o governador Eumano, quando ele esteve na Rádio Povo CBN, eu perguntava sobre o time de secretários, e quando se ele pretendia fazer alguma mudança. Ele falou, não pretendo mudar a menos que algum secretário seja candidato, alguns serão naturalmente. E ele falou a definir se abril, que é o prazo legal, ou já janeiro, para que um novo secretário tenha um ano de trabalho. Como é que está isso dentro do governo hoje, incluindo o senhor, claro, que pode ser candidato? Hoje mesmo a gente conversou sobre isso, né? A gente estava analisando quem está dentro do governo e quais as pretensões políticas desses que estão dentro do governo e ainda por tomar essa decisão. Estamos avaliando aí se será no final do ano, se será em março. Com o Camilo, por exemplo, foi em março, né, que houve a desincompatibilização. Sim. Não, foi em dezembro que houve a desincompatibilização. No primeiro governo Camilo tinha sido em março. Em Cid, ele fez uma mudança um ano antes da eleição, em outubro. Então, assim, são as características, as circunstâncias, isso tudo está sendo analisado, até para ver exatamente quantos estão no governo e pretendem ser candidatos. São muitos também para definir, né? São muitos para definir. São 33, se você muda aí metade, é outro governo, é outra equipe, né? Pois é. A gente quer o seguinte, que não haja qualquer prejuízo para a gestão, que seja o mínimo prejuízo, para que as ações elas não possam ter aí qualquer tipo de problema, de solução de continuidade. Ok, Chagas, teríamos muito mais questões. Muito obrigado, foi um prazer, a gente volta a se falar. Agradeço pelo convite, estou sempre à disposição. Muito obrigado. Eu conversei com o secretário-chefe da Casa Civil do Estado, o jornalista Chagas Vieira. A Casa Civil, todo o organograma do Estado, é conteúdo do Anuário do Ceará, uma edição impressa luxuosa de 680 páginas, 14 capítulos, que esse ano tem uma novidade, um capítulo inteiro dedicado ao Cariri. Você pode adquirir o livro nas bancas, livrarias, também pode acessar gratuitamente pela internet, anuariodoceará.com.br. Você acompanha conteúdos do anuário na Rádio Povo CBN 95.5, a Rádio Povo CBN Cariri 93.5, também pela TV O Povo 48.2 e o canal FDR, que você também acessa de maneira aberta. Você quer saber mais conteúdos também? Instagram da Fundação Demócrito Rocha, @Fundação Demócrito Rocha. E o Instagram também
do Anuário, que é Anuário do Ceará, @Anuário do Ceará. Até o próximo programa. Tchau.